Você já parou para pensar se o seu batismo foi apenas um símbolo ou se ele realmente representou o início de uma vida cheia da presença de Deus? Muitas pessoas hoje estão dentro das igrejas, batizadas, frequentando cultos, até mesmo participando de ministérios, mas ainda não experimentaram a plenitude do Espírito Santo. E a verdade é que não basta ser batizado em águas. É necessário ser cheio do Espírito. Essa é uma verdade profunda, urgente e transformadora, que pode mudar não apenas o seu entendimento, mas o rumo da sua caminhada com Cristo. Hoje, vamos juntos mergulhar nas Escrituras para entender o que a Bíblia nos ensina sobre essa diferença essencial entre o ato simbólico do batismo em águas e a experiência poderosa de ser cheio do Espírito de Deus. Se você está buscando mais de Deus, se sente que falta algo na sua vida espiritual ou se já está cansado de viver uma fé superficial, esse devocional é para você. E eu quero te convidar a ficar comigo até o final deste vídeo, porque o que Deus tem para ministrar ao seu coração pode ser o começo de um novo tempo em sua vida espiritual. Antes de prosseguirmos com esse estudo bíblico, vamos fazer juntos uma oração para consagrar este momento ao Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais um dia de vida, por tua presença e por esse momento precioso que temos para aprender da tua palavra. Te pedimos agora que o teu Espírito Santo venha nos guiar em cada versículo, em cada ensinamento, em cada revelação. Abre os olhos do nosso entendimento, quebra toda resistência espiritual e derrama sobre nós a tua presença. Que este estudo não seja apenas mais um vídeo, mas uma visitação real do teu Espírito em cada vida que ouve. Em nome de Jesus. Amém. Agora que consagramos esse tempo a Deus, vamos avançar para o nosso estudo começando por aquilo que muitas pessoas confundem, o batismo nas águas. O que ele realmente significa? O que ele representa diante de Deus? E por que ele não é suficiente sem o Espírito? Vamos começar entendendo, com base na palavra de Deus, o que de fato é o batismo em águas. Em Romanos capítulo 6, versículos de 3 a 4, o apóstolo Paulo nos ensina que o batismo nas águas é uma identificação com a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Ele diz: porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Aqui, vemos claramente que o batismo nas águas é um ato público, um testemunho visível do que já ocorreu no interior da pessoa, o arrependimento e a decisão de seguir a Cristo. É como se fosse uma cerimônia que marca o novo nascimento espiritual. Mas o ponto crucial que muitos não compreendem é que o batismo nas águas não é o ponto final da jornada, mas apenas o início. E, infelizmente, muitos param por aí. Agora, quando olhamos para o que a Bíblia ensina sobre ser cheio do Espírito, entramos em um nível completamente diferente da caminhada cristã. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse aos discípulos: Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aqui, Cristo não estava falando com pessoas descrentes. Ele falava com discípulos, homens que já criam, que já haviam deixado tudo para segui-lo. Ainda assim, ele os instrui a esperar pelo revestimento do alto. O batismo no Espírito Santo traz capacitação, ousadia, autoridade espiritual, discernimento e vida frutífera. Ele é um transbordar da presença de Deus. É a diferença entre alguém que serve a Deus apenas por dever e alguém que serve com paixão, com poder, com convicção viva. Ser cheio do Espírito não é uma opção extra, é a continuação necessária da fé verdadeira. Sem ele, seguimos apenas com ritos e palavras vazias. Por isso, eu te pergunto, você já foi batizado em águas, mas sente que ainda falta algo? Que ainda caminha com insegurança espiritual, com medo, com fraqueza constante na fé? Pode ser que você ainda não esteja vivendo a plenitude do Espírito Santo. É tempo de buscar mais. E se você deseja se aprofundar ainda mais nesse tipo de estudo bíblico,
conhecer a fundo os fundamentos da fé cristã e crescer espiritualmente, eu quero te convidar agora mesmo a olhar os materiais que deixamos na descrição deste vídeo. Temos devocionais, planos de estudo, guias completos com reflexões diárias, tudo com o propósito de te fortalecer na palavra e também de apoiar esse canal, para que possamos continuar levando conteúdo sólido e fundamentado até você. Dá uma olhadinha lá, sua ajuda é muito importante. E agora que entendemos a diferença entre batismo nas águas e batismo com o Espírito, no próximo capítulo vamos aprender como o Espírito Santo age na vida do crente e quais são os sinais evidentes de uma vida cheia dele. Você vai perceber que não se trata de emoção, mas de fruto e transformação real. Se no capítulo anterior nós compreendemos a importância do batismo no Espírito Santo como uma capacitação espiritual para o crente, agora é hora de analisarmos como essa presença do Espírito se manifesta na vida prática. Porque sim, é possível saber se alguém está realmente cheio do Espírito Santo, e isso não se revela apenas através de dons espirituais ou manifestações visíveis em um culto, mas no fruto que a pessoa gera no seu dia a dia. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas no capítulo 5, versículos 22 a 23, apresenta os frutos do Espírito, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Veja que não são frutos, no plural, como se fossem opções. É fruto, no singular. Um conjunto completo que deve brotar na vida de todo aquele que é dirigido pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo atua como nosso consolador, conselheiro e guia. Ele nos convence do pecado, nos conduz à verdade, nos ensina a orar, nos fortalece em momentos de fraqueza e nos dá discernimento espiritual. É Ele quem nos revela a vontade de Deus e nos capacita a cumpri-la. Jesus mesmo disse, em João capítulo 16, versículo 13, "Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir." A presença do Espírito Santo na vida do crente produz transformação visível. Pessoas que antes eram presas ao orgulho, ao ego, à ira, passam a manifestar humildade, mansidão e domínio próprio. A mente é renovada, os desejos da carne começam a ser crucificados e nasce um novo estilo de vida, que glorifica a Deus em cada detalhe. Outro ponto importante é que a vida cheia do Espírito nos leva à missão. Aquele que é cheio do Espírito não consegue viver para si mesmo. Ele sente uma urgência de anunciar o Evangelho, de fazer discípulos, de servir com amor. Isso não é movido por obrigação religiosa, mas por um fogo interior que queima continuamente. Por isso, a manifestação do Espírito também se percebe no comprometimento com a obra, com a igreja, com o próximo. Essa realidade espiritual não se trata de teoria, mas de vivência. E, se você ainda não tem visto esse fruto na sua vida, não é para desanimar. Pelo contrário, é um convite para se aprofundar ainda mais na presença de Deus e buscar com sinceridade ser cheio do Espírito. No próximo capítulo, vamos aprender como ser cheio do Espírito Santo na prática, com base na Palavra de Deus, de forma bíblica e acessível a todos os que desejam viver essa plenitude. Chegamos a um ponto crucial do nosso estudo. Depois de entender a diferença entre o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo, e depois de reconhecer como a presença do Espírito se manifesta na vida do cristão, é natural surgir uma pergunta sincera: como, então, posso ser cheio do Espírito Santo? A resposta está na própria Palavra de Deus e começa com um princípio simples, porém profundo: rendição total. Efésios capítulo 5, versículo 18, diz: "E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito." Aqui, Paulo não está falando com descrentes, mas com cristãos. E ele usa o verbo no tempo contínuo, enchei-vos, indicando que ser cheio do Espírito não é um evento único, mas um processo constante. Ou seja, não basta ter sido cheio uma vez, é preciso se manter cheio diariamente. O primeiro passo é arrependimento verdadeiro e sincero. O Espírito Santo é santo, e ele não habita em corações endurecidos pelo pecado.
Isso não significa que precisamos ser perfeitos, mas sim que devemos viver em um estado contínuo de arrependimento e humildade. Confessar os pecados, renunciar a hábitos que desagradam a Deus, pedir limpeza interior, tudo isso abre caminho para a ação do Espírito. O segundo passo é a oração constante e fervorosa. Em Lucas capítulo 11, versículo 13, Jesus disse: Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Deus deseja encher seus filhos com o Espírito, mas Ele espera que nós peçamos. Que haja desejo, busca, fome espiritual. Uma oração fria não move céus. Mas quando oramos com sede real, o céu se abre. O terceiro passo é a vida de adoração e consagração. Em Atos capítulo 2, quando o Espírito foi derramado sobre os discípulos, eles estavam em unidade, em oração e em total entrega. Eles tinham largado tudo por Jesus. É impossível ser cheio do Espírito quando vivemos com o coração dividido entre Deus e o mundo. Por isso, o chamado é para uma vida de entrega completa, de santificação e adoração contínua. E por fim, o quarto passo é meditar e obedecer a palavra de Deus. O Espírito jamais contradiz a Escritura. Quanto mais a palavra entra em nós, mais espaço damos para que o Espírito atue. O Espírito usa a palavra para nos transformar, corrigir, direcionar e encorajar. Por isso, é fundamental unir estudo bíblico com oração e adoração. No próximo e último capítulo, nós vamos entender o impacto de uma vida cheia do Espírito Santo, como isso transforma o lar, o ministério, as decisões diárias e o relacionamento com Deus. E, no final, faremos uma oração profunda, consagrando nossas vidas para sermos verdadeiramente cheios da presença de Deus. Uma vida cheia do Espírito Santo não passa despercebida. Ela transforma ambientes, muda destinos, edifica lares, fortalece ministérios e inspira pessoas ao redor. Quando alguém anda no Espírito, suas atitudes deixam marcas eternas. O impacto de uma vida cheia do Espírito é muito mais do que dons ou emoções. É presença, é poder, é propósito. No lar, o Espírito gera paz onde havia confusão, amor onde havia frieza, perdão onde havia mágoa. Um esposo cheio do Espírito trata sua esposa com honra. Uma esposa cheia do Espírito edifica sua casa com sabedoria. Filhos cheios do Espírito tornam-se flechas nas mãos do Senhor. O lar deixa de ser apenas um espaço físico e se torna um altar de adoração. No ministério, o impacto é ainda mais visível. Não se trata de quantidade, mas de profundidade. A pregação do Evangelho se torna viva, com autoridade. O louvor sobe como incenso agradável. As ações são movidas pela compaixão, não pelo ego. O Espírito gera estratégias, revela direções, abre portas. O ministério deixa de ser esforço humano e passa a ser extensão do céu na terra. Nas decisões diárias, aquele que é cheio do Espírito age com discernimento. Ele não anda segundo a carne, mas segundo a vontade de Deus. Ele busca o Senhor antes de tomar decisões. Ele evita atalhos e caminhos de aparência. Ele anda em integridade, mesmo quando ninguém está olhando. Sua vida é marcada pela obediência, não pela conveniência. E o mais importante, o relacionamento com Deus se torna íntimo, profundo, verdadeiro. O crente cheio do Espírito tem prazer na presença de Deus. Ele ora não por obrigação, mas por comunhão. Ele lê a palavra como quem ouve a voz do Pai. Ele jejua como quem quer se aproximar. Ele vive com a eternidade no coração. E agora, depois desse estudo, depois de tanta revelação, depois de tanta verdade derramada sobre nós, eu quero orar com você. Uma oração de entrega, de busca, de sede. Uma oração para que o Espírito Santo não seja apenas uma teoria em nossa vida, mas uma realidade manifesta, dia após dia. Vamos orar juntos agora. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante de Ti neste momento com o coração quebrantado e sedento.
Nós reconhecemos, ó Deus, que muitas vezes temos vivido apenas na superfície da fé, contentes com o batismo nas águas, mas vazios da plenitude do Teu Espírito. Mas hoje, Senhor, neste devocional, entendemos que precisamos mais. Precisamos ser cheios do Teu Espírito. Precisamos da Tua presença nos guiando, nos moldando, nos renovando. Espírito Santo, vem sobre nós agora. Enche este coração cansado, limpa esta mente confusa, restaura esta alma ferida. Vem com Teu fogo, queima tudo que não Te agrada. Vem com Tua água viva, lava nossa alma. Vem com Teu sopro, traz vida onde há morte espiritual. Nós nos rendemos completamente. Não queremos mais viver no controle. Toma o Teu lugar. Governa cada área do nosso ser. Que possamos frutificar, andar em santidade e impactar o mundo ao nosso redor com a Tua presença. Senhor, que a partir de hoje, o Espírito Santo não seja um hóspede em nossa vida, mas o dono de tudo. Que Ele nos conduza em cada passo, em cada escolha, em cada palavra. E que nossa vida glorifique o Teu nome até o último dia. Em nome de Jesus. Amém.